Olá, novamente comigo, Dr. Roque Marcos Savioli, cardiogeriatra, cardiogeriatria, que é uma subespecialidade da cardiologia, né? E hoje, né, eu estava comentando com o Roque, o que são, né, os idosos de hoje, porque passou o tempo, né, que 60 anos já era idoso. Alguns até têm cara, né, mas tem muita gente que não, né? 70, Bem-vindo, amor. 75. Obrigado. Mas e aí? E aí, os idosos hoje, você quando trata dos você como cardiogeriatra, porque o que eu vejo aparecer no consultório, gente, é impressionante, tem centenários que vêm a pé, né? Sem bengala. Eu fico assim dizendo, eu quero ser uma centenária. Para assim. isso você tem que se cuidar. E uma das coisas muito comuns hoje chama-se esteatose hepática. Que é o tema. Que é gordura do fígado, que é um negócio que é muito frequente. Você sabe que quase que 30% da população brasileira tem gordura no fígado. E não sabe, né? E não sabe. Como é que a gente sabe, faz esse diagnóstico? Através de exames, né? Tem que fazer. Geralmente o ultrassom, que não tem outro diagnóstico, que não tem, você não tem sintoma, não tem nada, sabe? E as enzimas hepáticas alteradas pode ser um sinal? Pode, mas a enzima hepática altera com tanta coisa, que você, às vezes, medicamento, às vezes o cara toma um pouquinho de álcool a mais, porque a gordura no fígado, esteatose hepática não alcoólica, que o aspecto do fígado é exatamente igual do cara que bebe, tá? Então, é uma alteração que a gente sabe que é muito frequente, você veja só, é o fígado gordo. Se você vê o fígado de uma pessoa que está numa cirurgia, o fígado de uma pessoa com esteatose é uma coisa horrível, horrível, sabe que é horrível mesmo. E lamentavelmente acontece muito isso, por quê? Quais são as causas? O que leva a isso? Olha, obesidade abdominal e sobrepeso, isso é a coisa mais comum. Hipertensão, gravidez, diabetes, problemas de colesterol, alguns medicamentos levam a isso e a doença crônica do fígado, que aí já é uma coisa mais grave. Mas o mais comum está lá em cima, né? É obesidade e hipertensão. E, gente, no programa passado com o Dr. Roque, nós falamos justamente dessa época de pandemia que todo mundo engordou. Ele deu até uns parâmetros, vale a pena vocês irem lá no Canção Nova Play e assistirem. Foi um programa sobre obesidade e emagrecimento com mais saúde. O Dr. Roque deu uns parâmetros para que você conseguisse, em casa, verificar se você está com sobrepeso ou já com obesidade. Ligou um sinal vermelho, né? Um sinal amarelo, cuidado, né? Agora, essas são as causas, então vamos seguir. O que acontece? Isso que a pessoa precisa entender. Que todo mundo chega para mim e fala, doutor, eu tenho gordura no fígado, e daí? 80% das pessoas, ou 70%, quase 80% das pessoas tem isso aí e está tranquilo, não acontece nada, quer dizer, fica lá o fígado, porque o grande problema é a infiltração disso no fígado, levando à inflamação. E 20% das pessoas que têm gordura no fígado desenvolvem essa esteatohepatite. Que aí é uma situação mais grave, você tem fibrose do fígado, a gente faz um exame especial para isso, que é uma ressonância magnética com FibroScan que chama. Muito bacana. Você olha, vê quantos % tem de fibrose ou não, porque isso leva o risco de desenvolver cirrose e câncer do fígado é 20%. Bastante. Então, se a gente não tratar, realmente leva a problema. E veja só, mesmo as pessoas com gordura no fígado, que são essa esteatose hepática mais leve, tudo, tem que se tratar. É obrigatório, tem que se tratar, porque você não sabe se de repente ela pode cair naqueles 20% que vão fazer esteatohepatite. E, gente, olha, a partir do momento que você tem gordura infiltrada em qualquer tecido, o tecido gorduroso, ele provoca inflamação. Sim, é por isso. Então, é bem complicado. Olha os tratamentos aí. Como é que a gente trata, né? Você tem que fazer atividade física, né? Com exercícios físicos periódicos. Acompanhados também, se possível, senão você não pode, às vezes você não tem condição. Não precisa caminhar, andar meia hora por dia, de segunda a segunda, todo dia 30 minutos. Você pode, tanto faz o horário de manhã, à tarde, à noite. Você não precisa, só comprar um sapato que seja, um tênis que seja mais confortável, pronto. Agora, é claro, se você vai fazer uma atividade física mais intensa, obrigatoriamente você tem que ter uma avaliação clínica prévia, tá? Eu já cansei de atender gente, tá?
teve problema, que morreu durante uma atividade física sem um controle. É verdade. Então, independente da idade. Agora, se o cara tem mais de 40 anos, pior ainda. Aí tem que fazer um teste ergométrico, tem que passar no cardiologista, tem que pegar uma liberação, porque acontece. A alimentação é importantíssima, não é? Você que atende os meus pacientes que têm essa infiltração gordurosa, você sabe que é importantíssimo, né? E é interessante porque a reversão é rápida, né? Quando você tem um caminho que a pessoa realmente se dedica a mudar a alimentação. E uma das coisas que se faz muito na nossa prática clínica é, quando cuidamos do paciente por inteiro, a gente começa pelo intestino. Sim. Porque o intestino, gente, o que acontece? A nossa microbiota intestinal, muitas vezes você tem aquela permeabilidade. Lembra que o intestino tem que ser uma parede, né? Bem fechadinha. Mas se ela tem, entre os tijolos, vamos dizer assim, alguns buraquinhos, na hora que a sua microbiota do mal, tá? Passa e cai na corrente sanguínea, o primeiro lugar onde ela vai é passar pelo fígado, né? Sim. Na circulação portal. E nisso você já começa todo um processo inflamatório. Então, a alimentação, mas sim o foco. Hoje a gente sabe que, inclusive, tem esteatose hepática provocada pela disbiose, que é um desequilíbrio da microbiota intestinal. É por isso que a gente tem que dar, uma das coisas que a gente faz é corrigir essa parte de probiótico. Exato. Existem alguns medicamentos e tal, Sim. mas não é nada assim que dá muito resultado. O resultado maior é exercício físico, alimentação saudável, né? Isso. E ficar atento, controlar seu peso, diabetes, né, hipertensão, ficar atento. Gente, eu vejo assim que hoje, e principalmente depois de uma certa idade, mulher então depois da menopausa é um drama, mas a partir dos 30 anos de idade, nós começamos a diminuir o metabolismo em 5% por década. Ai, mas só 5%. Gente, é simplesmente... Em 10 anos dá 50. Uma maçãzinha da Mônica desse tamanho que você deveria deixar de comer todo dia ou fazer atividade a mais. Em uma década, se você não faz isso, você engorda 23 quilos. E aí vai indo, porque aí a gente não sabe como é que anos, vai. 40 e poucos quilos. Tá todo mundo já acima dos 3 dígitos, muito por conta disso. Então não tem erro, é orar e vigiar. É tanto na vida espiritual quanto na nossa vida, na saúde, né, amor? Então é importante a gente saber, eu sempre faço nos pacientes que chegam, check-up, eu sempre faço investigação nesse lado, porque tudo bem que 80% não tem tantos problemas, mas a gente tem que evitar com que o paciente piore nesse sentido, né? E você tem um argumento maior, você vê um cara com barrigão e tal, quando você fala, ó, você está com gordura no fígado, é um argumento maior para o cara se assustar, né? É verdade. E realmente é importante que você evite, reduza esse nível de gordura. Às vezes é fácil, é simples, mas às vezes demora muito tempo, às vezes. Depende. E tem quando faz os exames, ainda tem aquele grau 1, grau 2 e grau 3? Tem. Eles falam esteatose hepática, infiltração gordurosa, né? Em grau 1, 2 e 3. Uhum. Mas realmente tem que ser tratado isso, sabe? Não Tem que ser um cuidado com muita atenção. Exato. Porque, agora é interessante, né? Porque a fibrose é uma célula que o corpo corrigiu, em vez de virar um câncer, anulou, Sim, né? Então, olha que é interessante isso, mas a partir do momento que você faz uma fibrose, aquela parte do seu fígado não funciona mais, né? E fibrose vai gerando fibrose e vai embora. Exato, e vai indo. Então, o fígado... Por isso que esse exame que eu peço, que a gente pede normalmente, você detecta quantos % é fibrose e quantos % é esteatose. Não, mas gente, tem tanto exame bacana agora. Eu vejo assim, quem pode ter acesso, né? Deveria ser todo mundo, mas gente, eu vejo muita gente que tem condição e não vai atrás, sabe? Mas tem gente que tem medo, fala assim, por que eu vou procurar? Se eu vou achar, né? Ainda bem que acha. Quantas e quantas pessoas a gente encontra situações que poderiam evitar, que evitariam, né? Gente, evitam coisas medicina piores. Tem que ser vista como preventiva. Só prevenção. Mulheres, tenham também o seu cardiologista depois dos 40 anos. 40 anos que você fala, né, amor? Sim. Porque, gente, nós temos assim, no ginecologista o nosso papa, vamos dizer. Só que o que mata mais é coração, depois da menopausa. Então, é o seu ginecologista e o seu cardiologista. Isso é muito importante. Bom, amor, muito obrigada mais uma vez, né? Nós vamos
está aqui fazendo uma série de programas bacanas sobre vários aspectos, principalmente pensando naquilo tudo que aconteceu durante a pandemia, para a gente agora, né, recuperar essa saúde, tá? Gente, muito obrigada pela audiência, um beijo e até o próximo programa.